Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Luiz Cusiol, com o tema Cuidar do Corpo e Cuidar do Espírito. Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio para você. Olá, meus amigos, que a doce paz do Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre, todos os momentos da nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos mais tranquilos. Como é bom estar aqui novamente, nessa rádio, para fazermos algumas reflexões sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 17. E logo de cara vem o tema que Kardec propõe: sede perfeitos. Ora só, será que é tão fácil assim para ele colocar simplesmente sede perfeitos? Óbvio que ele não quis dizer sede perfeitos agora, sede perfeito imediatamente. Em algum momento na nossa escala evolutiva, nós realmente vamos atingir essa perfeição. Gostaríamos que fosse o mais rápido possível, mas não vai ser tão rápido assim. Mas que nós temos que nos empenhar, nos esforçar, isso não há dúvida. E Kardec coloca nesse capítulo 17, sede perfeito, o primeiro item, ele já coloca: amai os vossos inimigos. Como se fosse fácil, mas para isso é umas etapas para atingirmos a perfeição. E já não bastasse o capítulo 17, sede perfeitos, começando, amai os vossos inimigos, um pouco antes, no capítulo 12, o capítulo é amai os vossos inimigos. Ou seja, amai os vossos inimigos parece uma questão importante para os ensinamentos de Jesus e na doutrina espírita, porque tem um capítulo só, amai os vossos inimigos. E logo depois, sede perfeitos, ele começa: amai os vossos inimigos. Então, ele já vai dando uma dica que, nessa nossa escala evolutiva, como é importante nós perdoarmos as ofensas, como é importante esquecer aquilo que os nossos ofensores fizeram para nós, porque o mesmo Mestre Jesus disse, de que vale amar só aquele que nos ama. Publicanos não fazem assim? Continuando no capítulo 17, vários tópicos estão presentes: o dever do homem, o dever do espírita. E para terminar, lá no último item, ele coloca o tema da noite, que é cuidai do corpo e cuidai do espírito. Se ele coloca no capítulo sede perfeito, cuidai do corpo e cuidai do espírito, passa a gente a entender que o item cuidai do corpo e cuidai do espírito é algo extremamente importante nessa nossa escala evolutiva. Então, nós passamos a pensar o que é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Lá mesmo, na dissertação que o Espírito nos faz, ele coloca dois extremos para a gente realmente fazer a análise. O extremo dos ascetas, que é aqueles que maceram o corpo, que dilaceram o corpo, entendendo que, fazendo isso, estarão se purificando, estarão atingindo algum certo de iluminação
e isso seria algo agradável a Deus. A total dilaceração do corpo físico, do corpo carnal. Esse é um extremo. E no outro extremo, nós temos os materialistas, que hipervalorizam a matéria, deixando de lado, a princípio, os valores espirituais ou os valores morais, ou não dão tanta importância assim, fazendo então uma hipervalorização do corpo carnal. Vale lembrar que nós somos espíritos que temos um corpo. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando assim, o meu espírito esta noite fez isso, o meu espírito tem isso, né? Nós não temos um espírito, nós somos um espírito, nós temos um corpo. Esse corpo, ele é emprestado por Deus de acordo com os nossos merecimentos, as nossas necessidades, as nossas conquistas, uma série de coisas nessa galgada evolutiva, mas nós temos um corpo que é emprestado e sob o comando dele está sim o espírito, e aí vai comandar este corpo como se fosse um carro emprestado da empresa, que faz com que o funcionário utilize aquele carro para as suas atividades do dia a dia. Nós herdamos então este corpo, e aí a partir deste corpo nós vamos fazer as nossas atividades do dia a dia, desde que nós nascemos, né, até o dia do desfecho final nesta encarnação. Acontece que ao longo de toda a história, muitas coisas foram acontecendo em relação ao corpo físico. Principalmente no século XX, houve um oferecimento muito grande, principalmente na parte nutricional, de alimentos industrializados, que fizeram algumas modificações no corpo, eu diria até algumas agressões ao corpo físico durante o século, principalmente o século XX. Os produtos industrializados, com o advento do açúcar, principalmente o açúcar refinado, a farinha refinada, as gorduras hidrogenadas, os alimentos embalados, tudo que é ensacado. Esse oferecimento para trazer uma certa comodidade ao ser humano acabou trazendo um grande estrago. Vindo também o comodismo, né? O uso do carro, do ônibus, as pessoas passaram a se tornar mais sedentárias. E aí, junto com esses alimentos industrializados, o corpo passou a se comportar de uma maneira diferente e apresentar novas doenças que não havia antes, até o século XIX, ou havia numa escala extremamente pequena. Isso já é conhecido pela ciência, basta entrar na internet e pesquisar. Principalmente estou falando aqui dos acidentes vasculares cerebral, dos infartos do miocárdio, entre outras doenças provocadas pelo sedentarismo e pelo excesso de alimentos industrializados, açúcar, farinha. Mas isso se deve por um certo comodismo do ser humano. Nenhum ser humano quis inventar esses alimentos com o intuito deliberadamente de causar doenças, mas foi o que aconteceu. Hoje, de uns tempos para cá, mais coisas começaram a acontecer no nosso dia a dia, que é de conhecimento de todo mundo, que é essa pressa, essa impaciência que passou a tomar conta do ser humano em todos os cantos do planeta. Isso já vinha acontecendo no século XX, a necessidade de termos respostas mais rápidas, de termos resultados mais rápidos, passaram a inquietar o ser humano.
O ser humano passou a ficar mais inquieto, mais impaciente, querendo as respostas mais rápidas. Com o advento da internet, lá nos anos 80 aproximadamente, e depois as redes sociais, e depois o telefone celular, o que a gente passou a ter? Passamos a ter um ser humano extremamente apressado, ele quer resposta imediata, ele já fala bom dia agora e ele quer resposta daqui 2 minutos. Ele fala oi lá na sua rede social para os seus amigos e ele quer uma resposta daqui 30 segundos. Porque se assim não for, ele já se sente discriminado. Isso vai gerando o quê? Uma impaciência, isso vai gerando uma inquietude no ser humano. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, que eu mandava uma carta para um amigo meu e eu falava, olá, tudo bem? E dali 1 mês vinha a resposta, oi, tudo. E era assim que se vivia, quando se utilizava os correios para utilizar carta. Hoje quase nem se usa mais carta para se comunicar com as pessoas, porque a comunicação passou a ser imediata. Hoje eu converso com uma pessoa no Japão, imediatamente eu falo oi, a resposta eu quero que ela venha dali a alguns segundos. O ser humano passou a dormir com o celular e acorda de manhã, a primeira coisa que ele quer saber é se tem alguma mensagem. Como se alguém de madrugada estivesse convidando ele para algum evento ou falando algo de tão urgente, né? Isso não é só adolescentes, a gente pensa que são as crianças, os adolescentes, os jovens, né? As pessoas estão dormindo com o celular debaixo do travesseiro ou do lado da sua cama, já querendo saber se tem alguma notícia tão importante assim a hora que acorda. Isso é muito ruim, porque isso passou a fazer com que o ser humano se desenvolvesse uma ansiedade absurda. E cada vez mais os consultórios de psiquiatria, de psicologia, estão lotados com as pessoas fazendo a sua psicoterapia, o que é importante, tomando seus remédios, seus ansiolíticos, antidepressivos, para tentar conter essa ansiedade que vem gerando através dos nossos tempos, dos últimos tempos, principalmente com o advento da era da informática. Estamos vivendo atualmente o auge da era da informática, o que é bom, não é ruim. A informática é algo que facilitou muito a nossa vida, senão eu nem estaria aqui conversando, se não fossem os recursos do telefone celular, da câmera, das comunicações imediatas. O que o homem não está conseguindo, o ser humano não está conseguindo, é controlar isso para fazer na medida correta. E aí, além desses problemas nutricionais, que eu não vou me adentrar, porque isso já é muito sabido de tantos alimentos que estamos nos alimentando pela praticidade, e isso está causando grandes problemas. Essa ansiedade está atrapalhando uma coisa muito séria e que muitas pessoas não estão percebendo, que é o grande problema do sono. Nós deveríamos dormir aproximadamente 8 horas por dia. Isso é aproximadamente, tem gente que se consegue dormir um pouco menos, a gente precisa um pouco mais, mas em média é 8 horas, o que dá aproximadamente 1/3 do dia, o que daria 1/3 da sua vida. Se a pessoa vive 90 anos, imagine que 30 anos ela ficou dormindo. Esse sono é um sono reparador para o corpo físico, isso já é sabido. Não é nenhuma novidade. E também é o momento em que o espírito cuida de outros afazeres. Também isso é sabido dentro da doutrina espírita. O que vem acontecendo com essa impaciência das pessoas é que, durante o sono físico, que seria o momento do refazimento e o momento de adaptação de um ritmo que se chama ritmo circadiano, que é aquele momento da ausência da luz, e é assim que o organismo trabalha, onde uma glândula chamada glândula pineal, também conhecida como epífise,
descrita por André Luiz no livro Missionários da Luz, como a conectividade com o plano espiritual, e da produção de um hormônio que é um hormônio muito importante chamado melatonina. Esse hormônio é produzido durante o sono físico. Durante o sono físico, na ausência de luz, na ausência total de luz. Tem que ser a ausência total de luz. Nem aquelas luzes pequenas, aquelas frestas, aquela luz LED, não é salutar para a produção da melatonina. E a melatonina, ela age no corpo humano como um grande maestro. Ela é um maestro que ela rege o que a gente tem que fazer em determinados momentos. Que momento em que o nosso aparelho digestório deve agir mais, o nosso aparelho circulatório deve estar mais tranquilo. Que momento em que nós devemos dormir. Então, muita gente fala assim, a melatonina é o hormônio do sono, vou tomar melatonina, vou lá na farmácia, compro melatonina, tomo melatonina, que é o hormônio do sono. Não é bem o hormônio do sono, ele simplesmente diz que está na hora de dormir. Né? Apagou as luzes, a epífise começa a produzir melatonina, e ele diz ao seu corpo assim, pronto, agora todo mundo para, todo mundo descansa, que é hora de dormir. Como ele fala para todo mundo, para todos os órgãos, aquietem-se, porque está na hora de repousar. Isso dá sono. Então, nós passamos a dormir. O sistema digestório não é feito para trabalhar, por exemplo, de madrugada. Depois da meia-noite, o nosso sistema digestório tem que estar absolutamente zerado. Muitas pessoas chegam de noite, cansada, 10 da noite, e vão comer. E come sanduíche, e come isso, e come fruta, e toma isso, e toma aquilo. E aí vai dormir. Passa a noite inteira tentando fazer a digestão, num determinado momento que não era para estar fazendo digestão. Isso está acontecendo por causa exatamente do desequilíbrio do sono. Aí a pessoa tem um infarto de madrugada, porque o sistema cardiorrespiratório deveria estar trabalhando de uma maneira e passa a trabalhar de outra maneira. Aí ela tem um infarto de madrugada. Esse ritmo do sono está sendo violentado por nós exatamente por causa dessa grande ansiedade. As pessoas vão dormir cansadas, estressadas, acabando de comer demais, preocupadas, não descansam, ligam televisão naqueles programas horrorosos, naqueles programas de tiroteio, de notícias ruins. Tem pessoas que gostam de assistir filmes os mais violentos que existem, e aí desliga e vão dormir, acha que vai ter um sono tranquilo. Óbvio que não vai ter um sono tranquilo, óbvio que vai ter um sono agitado. Hora do espírito se desligar e fazer as suas tarefas mais adequadas, vai estar agitado também. O corpo deveria estar relaxado, a melatonina não sabe o que faz, porque ela está falando para todo mundo ficar quieto, mas o coração está agitado, a mente está agitada, o sistema digestório está cheio de alimento e ela acaba ficando totalmente perdida. O que acontece com o ser humano? Acorda agitado. Acorda falando que não dormiu bem, que teve pesadelo, acorda naquele azedume, e aí começa o seu dia já naquele azedume. Aí nada está bom, o sol clareia na sua janela e a pessoa reclama, porque não era para estar aquela claridade àquela hora da manhã, os pássaros estão cantando, mas esses pássaros são extremamente irritantes. A pessoa cumprimenta, fala bom dia, e você acha extremamente indelicado alguém falar bom dia naquele momento, porque, afinal de contas, acordei de mau humor, acordei num azedume, né? E aí alguém ainda vai falar bom dia para mim? O que isso vai causando? Né? Estou de mal com o sol, estou de mal com os pássaros, estou de mal com as pessoas, porque eu não dormi bem, porque eu acordei irritado, acordei impaciente, acordei já pensando em todos os problemas que eu tenho que resolver durante o dia. E todo esse azedume causado por um desequilíbrio do sono vai acarretar o quê? Vai acarretar um corpo bom,
um corpo saudável? Não, o corpo vai funcionar de uma maneira inadequada. A digestão também não vai ser boa, o seu raciocínio não vai ser bom, e tudo isso durante o dia vai atrapalhar no bom andamento. E aí a pessoa não consegue desempenhar as suas atividades da melhor maneira possível. Óbvio que isso acontece para todo mundo o tempo todo, mas isso vem aumentando de uma maneira muito grande. Aí a pessoa durante o dia não sabe porque ela não está conseguindo desempenhar determinada tarefa simples que ela desempenhava há pouco tempo atrás e simplesmente porque não dormiu bem direito, não tomou os devidos cuidados, ou seja, não cuidou direito do seu corpo, isso acarretou nesse azedume, no seu mau humor. Qualquer coisa que alguma pessoa fala já se torna pessoal, a pessoa já fica com raiva, um melindre, com rancor. E aí são valores do espírito que passam a ser também modificados, exacerbados, aquele que a gente está tentando controlar, né? Aquelas mágoas, aquele orgulho, inveja, aqueles sentimentos que nós temos, mas que nós estamos tentando devagarinho controlar, aí de repente ele sai para fora, ele aparece de uma maneira muito mais evidente, porque nós não conseguimos controlar o nosso corpo, às vezes por uma simples noite mal dormida. E aí esses sentimentos que nós estamos trabalhando, nós estamos educando, nós estamos rezando todo dia, para poder controlar essas mágoas, falar, eu sou invejoso, mas eu não quero ser invejoso. Eu sou orgulhoso, mas eu não quero ser orgulhoso. Eu sou maledicente, mas eu não quero ser maledicente. Eu estou tentando me melhorar. Eu estou tentando limpar um pouco a cada dia. Mas, se eu tive todos esses distúrbios numa simples noite mal dormida, eu vou ter mais dificuldade, até mesmo de rezar. De manhã, quando eu falo assim, hoje eu nem vou rezar, hoje eu estou com preguiça, que eu estou com um mau humor tão grande que nem com vontade de rezar eu estou. Isso acontece. Ou reza com aquela obrigação, né? Só para, como se estivesse batendo o ponto da oração. E aí, esses sentimentos que nós estávamos tentando nos controlar, eles passam a exacerbar como se fosse um lodo, como se fosse uma sujeira que sai do nosso coração, que é onde estão armazenados os nossos sentimentos, né? E aí nós passamos até a agredir pessoas sem o menor sentido. Isso vai gerando desconforto, não obrigatoriamente doenças, mas desconfortos. Aí é um mal-estar no corpo, é a preguiça de fazer determinada atividade, e nós vamos emperrando, e aí nós deixamos nesse momento de cuidar do corpo e do espírito ao mesmo tempo, simplesmente porque nós não conseguimos controlar a nossa impaciência e a nossa ansiedade, né, por causa, às vezes, de uma noite mal dormida. Lembrar que doença, não obrigatoriamente, reflete um desconforto. Muitas pessoas estão doentes, mas não estão de mau humor, estão enfrentando o seu problema de uma maneira positiva. Muitas vezes eu estive entrando no meu serviço em hospitais e ao me deparar com alguns pacientes graves, eu num certo azedume, naquele mau humor já descrito, me deparei com pessoas com doenças graves, pacientes graves, de bom humor. E eu, depois de muito tempo, pensei, como é que pode pessoas com doenças tão graves estar tão alegres? E eu aqui, sem nenhuma doença, tranquila, vindo apenas para trabalhar nesse azedume. Está uma coisa errada, está invertido. Não que a doente tenha que estar num azedume, mas seria mais esperado que ela estivesse de mau humor, não eu.
Assim, as pessoas também têm que se comportar. Não é porque as pessoas estão doentes que ela tem que se entregar ao mau humor. Até mesmo porque a gente vai lembrar que Jesus Cristo não curou todas as pessoas. Existem relatos que ele curou vários doentes, curou cego, curou leproso. Mas por que então, me diga Jesus, por que você não curou todo mundo? Todos os doentes que estavam ali, devia ter muitos doentes, por que não curou todo mundo? Algumas pessoas, ele sabia, não poderiam ser curadas, não era o momento de estar curadas. Porque muitas vezes a doença serve exatamente como um tratamento. A doença, ela pode servir como um tratamento. É na doença que a pessoa deveria ficar mais humilde. É na doença que a pessoa perderia um pouco aquele orgulho, às vezes até aquela maldade, porque a doença o está abatendo. Quantas pessoas, após uma grave doença, passou a falar, hoje eu sou outra pessoa. E não só no âmbito moral, comportamental, mas físico, muitas pessoas, por exemplo, fumam e fumam muito. E aí a gente fala para ela assim, você não acha que está fumando demais? Ah, já tentei, não vou conseguir. Tá bom, passou um tempo, a pessoa fumando mais ainda. Falou, você não acha que você está fumando demais? Você vai acabar ficando doente. Ah, já tentei várias vezes, não consigo. Não vai ser nessa vida que eu vou conseguir parar de fumar. Passa um tempo, está fumando 3 maços por dia. Falou, acho que você está exagerando, aí qualquer hora você vai ter outra. Ah, não dá, não tem chance. Já fiz de tudo, mas é pior. Aí passa um tempo, você encontra a pessoa, falou assim, você não está fumando? Parei, porque eu tive um infarto, quase morri. Agora eu não fumo mais. Então, ela precisou de uma doença, ela foi alertada várias vezes por amigos, por médicos, por terapeutas. Ela precisava parar de fumar e não parou de fumar. Aí, o dia que veio uma doença grave, aí ela mudou o seu comportamento. E é assim que, às vezes, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Às vezes, a gente leva uma chicotada, através de, principalmente, uma doença, porque a gente não soube cuidar do corpo e do espírito, e aí a gente vem as mudanças, as melhorias. Isso já vem sendo dito há muito tempo na física quântica. A física quântica, ela cada vez mais vai estar incorporada no nosso dia a dia, em todos os setores, principalmente na espiritualidade, principalmente no que se refere ao cuidar do nosso corpo, porque ela fala da energia, ela fala do nosso comportamento, como que a gente tem que agir em sintonia para que nós possamos ter o melhor desempenho. Isso não quer dizer que nós não vamos ficar doentes, porque, como eu disse, a doença, a ausência dela não quer dizer como que nós temos que agir no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Claro que ninguém quer ficar doente, nós estamos aqui com o objetivo, um dos objetivos é não ficar doente, ninguém quer ficar doente. Mas no dia que ficarmos doentes, nós vamos ter que saber agir com o nosso pensamento, saber agir como controlar as nossas emoções, saber quais os ambientes que são melhores para nós, ou os ambientes que não são tão bons para nós. Saber quais são os amigos que nos fazem bem e aqueles que nos fazem bem. Isso pode ser um contrassenso, falando assim, mas a gente tem que se afastar das pessoas chatas. Se ela está fazendo mal para a gente, sim. Com todo o amor, com todo o carinho, mas você lá, eu cá. Pode ser que eu seja chato e ele seja legal, mas se não está dando certo, é melhor que se afaste. Procurar os melhores ambientes, procurar ambientes que tenham, que nos dê uma sensação boa. E isso a gente é um treinamento que nós vamos ter que fazer gradativamente. Vamos ter que também procurar boas músicas. Olha como é importante um ambiente com uma música saudável, uma música salutar. Não precisa ser aquelas músicas melancólicas, mas uma música que nos faça bem.
A música, ela é capaz de mudar todo o padrão vibratório de um ambiente e nos deixar mais tranquilos. E, meus amigos, o recado que eu tinha é esse. É um recado amplo, é uma reflexão muito ampla para a gente começar a pensar cada vez mais como cuidar dos nossos valores, os nossos valores morais, os nossos valores comportamentais, porque eles vão mexer com o nosso corpo. E o que nós fizemos com o corpo vai mexer também com os nossos valores espirituais. Muita paz a todos, até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.